Glorificado e exaltado é o nosso Santo Deus. Agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade de podermos estarmos aqui reunidos para levar um pouquinho daquilo que o Senhor nos passa, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias a Deus. Irmãos, a palavra hoje é Salmo 101, do 1 ao 8. Glórias a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Glorificado e exaltado é o nosso Santo Deus. Davi promete a Deus andar perante ele com sinceridade e opor-se aos ímpios. Glórias a Deus. Cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor. Cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pagará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Glórias a Deus, né, irmãos? Palavra grandiosa, né? Que vem nos lembrar, né? Que cada dia nós venhamos a nos examinar mais e mais, né? Para que a gente não venha cair no laço dos nossos inimigos, né? Muitas vezes daqueles que nos cercam, né? Tanto na presença quanto espiritual, que muitas vezes não é aquele que nos cerca no físico, né? Mas sim espiritualmente. Tudo aquilo que nos cerca espiritualmente, que tentam cercar nossas vitórias, nossas bênçãos, né? Cercar o nosso ministério, cercar tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Então, é que nós venhamos a vigiar, né, irmãos, orarmos e pedirmos para que o Senhor nos dê olhos espirituais, para que a gente venha ter entendimento, discernimento e sabedoria em todas as situações que se apresentarem perante nós, né, que se apresentarem em nossos caminhos, né, para que a gente venha ter sabedoria, né, irmão? Então, assim, o que o Senhor me diz, né, desde domingo à noite, né? Muitas vezes, irmãos, plantamos algo na vida do nosso próximo, né? O que eu digo? Que venhamos plantar coisas boas, né? Glória a Deus. Que plantamos na vida do nosso próximo, né? E muitas vezes não foi para nos exaltarmos, não foi para nós nos glorificarmos, né? É porque realmente temos uma boa índole, né? Nós temos aquele coração que tem sede de ajudar, de ser melhor, porque perfeito não somos. Como eu digo, somos seres humanos imperfeitos, né? Então, é aquela sede, né, de sermos, de estarmos próximo do Senhor, de estarmos aos pés de Deus, de estarmos próximo da vontade, do querer do Senhor, né? Então, às vezes, plantamos algo, né? Essa semana, Deus me mostrou algo que foi plantado na minha vida há 3, 4 anos atrás, né? No momento, né? No momento a pessoa me entregou algo. E o Senhor não me fez, o Senhor no momento não me fez, não me permitiu me recordar da situação, né? Não me permitiu. Eu fiquei assim, mas eu glorifiquei a Deus por aquela bênção que no momento a pessoa fez, assim, não foi a pessoa que me disse, mas um terceiro me disse, né? Eu glorifiquei pela vida daquela pessoa, agradeci ao Senhor, né?
porque realmente era um caso bem sério, que eu estava precisando de uma assistência, né? E essa pessoa, né, me assistiu no momento, né? E eu glorifiquei a Deus. E no domingo à noite o Senhor me fez lembrar do fato, né? Ele me fez lembrar daquilo que aquela pessoa teria me plantado, assim, teria plantado na minha vida lá atrás, né? E eu glorifiquei ao Senhor mais uma vez, né, irmãos? Então as coisas de Deus são assim. Ele faz, aquele que tem um coração puro, que, como eu disse, que tem sede de ajudar, de fazer algo pelo seu próximo, não, não, irmãos, não é muito, não é muito, às vezes não envolve nem dinheiro, não envolve dinheiro, envolve o quê? Uma orientação, né? Ou uma orientação, ou uma ação, ou seja qual for a situação, né? E Deus me fez recordar daquilo. E eu mais uma vez fiquei grata. Fiquei grata por aquela situação e o Senhor estava me fazendo lembrar novamente. Então, irmãos, eu digo assim, o Senhor, Ele é fiel. O Espírito Santo de Deus é fiel em nossas vidas. Ele faz sem menos nós esperarmos. Muitas vezes o nosso inimigo arma situações que muitas vezes nós não estamos sabendo. Nós não estamos cientes da situação, né? Mas chega uma hora que o Senhor mostra, chega uma hora que o Senhor, que aquilo vem à tona para que a gente, né, se realmente se oriente, né, e tome a par da situação do que realmente estava acontecendo, né? Então eu digo, na minha vida, né, nas nossas vidas, né, existem pessoas que plantam o bem, né, que são anjos eu considero essas pessoas como anjos de Deus em nossas vidas. E logicamente, existem pessoas que plantam o mal também. Existem pessoas que deixam, não é que elas são má, mas elas deixam o inimigo tomar conta da situação, elas falam sem refletir o peso da palavra, né? Elas dizem algo pesado, elas falam, maquinam contra nossas vidas, elas querem nos intitular, elas querem nos dar certificado que não nos pertence, né? Mas o Senhor sabe, né? E é nessa hora que o Senhor coloca os anjos dele para nos guardar, para nos proteger, para nos orientar, para dizer assim, olha, eu tô aqui, eu tô do seu lado, né? Então, nós glorificamos ao Senhor em todas as situações, né? As coisas boas, né? Glorificado seja sempre para a honra e glória do Senhor. E as más, né? São para nos edificar, né? A nossa fé, a fé do nosso próximo, aqueles que estão à nossa volta, que muitas vezes só está esperando, né, irmãos? Um pezinho fora, que muitas vezes não estamos fora, mas eles tentam nos colocar fora para eles poderem ter o que falar. Mas o Senhor é aquele que guarda. O Senhor é aquele que guarda. O Senhor é aquele que dá testemunho, que nós podemos dar testemunho dele em nossas vidas. Então, o que eu digo, irmãos, né? Aqui, hoje pela manhã, o que o Senhor me disse? Aquele que anda em sinceridade e com a verdade, não se assusta em olhar para dentro de si, né? Então, aqueles que são verdadeiros, né? Que andam em sinceridade, que muitas vezes perante os homens não está correto, mas o importante é perante Deus. A nossa sinceridade perante Deus, né? Aquilo que o Senhor nos direciona e que nós fazemos, aquilo que o Senhor não nos direciona, nós não vamos colocar a mão porque nós não vamos dar conta. Porque não somos nós que fazemos. Não sou eu que faço, não é porque eu quero. Não é porque eu quero. É permissão do Senhor. E é Ele que direciona, é Ele que faz. Porque sem Ele eu nem levantaria da cama. Eu não estaria abrindo para fazer essa live, né? Eu não teria força. E é Ele que conduz e que faz. Então, irmãos, aquele que tem a sinceridade, ele olha para dentro de si, ele não teme, né?
Ele não teme aquilo que ele plantou, porque ele sabe o que ele plantou perante o Senhor. Porque o importante é o que nós plantamos, não é o que nós falamos, o que nós pregamos, é o que nós é o que nós vivemos no dia a dia com o nosso próximo, né? É o nosso coração reto, é a nossa pureza perante o Senhor, que muitos acham que não existe, mas, como eu disse, o importante é o que somos para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo de Deus, né? Ele crê nas promessas. Então, e esse que são sinceros e verdadeiros, ele crê na promessa de Deus, né? E tem isso, e no tempo do Senhor, porque nunca é no nosso tempo. Quem somos nós, né? Nós não somos dono do nosso fôlego de vida. O dono do nosso fôlego de vida e das nossas promessas é o Senhor, é Deus. Quem somos nós? Nós queremos. Muitas vezes queremos que fosse não sei quanto tempo, que as coisas estivessem tudo perfeita, mas o dia que chegar a perfeição em nossas vidas, né, nós já vamos estar sendo recolhidos, né? Não estaremos, que daí nós já vamos estar virando anjo perante Deus. E anjo, né, é no céu, não é aqui na terra, né, irmãos? Então não somos perfeitos. Muitas vezes esperamos fazer algo quando estiver tudo perfeito. Não, a pessoa não está bem, a pessoa isso, a pessoa aquilo, a pessoa aquilo outro. Ninguém quer ficar ao lado de pessoas que estão em prova, que pessoas que tá sendo capacitado, né, irmãos? Só que não se esqueçam que o galardão da pessoa, se ela está na prova, o galardão da pessoa vai ser daquela pessoa, ela vai dividir o galardão dela perante Deus junto com aquela pessoa que está ao lado dela. Mesma coisa a igreja, né? A igreja que ora pelos seus fiéis, né, que paga o preço, né, pelos seus membros, pelos seus obreiros, pelos seus pastores, né? O galardão dela vai ser grande também, né? E assim somos nós, o ser humano, em todos os sentidos, irmãos. Em todos os sentidos, né? Não é porque nós queremos, é permissão do Senhor, é para ser daquela forma. E muitas vezes é tão pouco que temos que dar para o nosso próximo, é muito pouco. E às vezes não damos, né? E às vezes nos calamos, e às vezes nos omitimos, e às vezes nos afastamos das nossas bênçãos, muitas vezes por omissão. Por omissão, eu falo assim, nesse caso de omissão de socorro, né, irmãos? Às vezes a nossa palavra é um socorro para o nosso próximo, para o nosso irmão, seja quem for, né? Então, por omissão também é um pecado, né, irmãos? Mas glorificado e exaltado é o nosso Santo Deus. E aqui diz também, irmãos, que já seria, né, como eu disse, aquele que está na verdade, na sinceridade. Mas o ímpio, o julgador, o injusto, né, realmente ele se assusta quando ele olha para dentro de si. Porque ele vai se recordar da maldade que ele fez. Ele vai se recordar de tudo aquilo que ele fez. E ele sabe que é bíblico, tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então muitos se calam, ficam quietos, né? Ficam quietos. E eles acham que eles estão resolvendo a situação, né? Eles se assustam de si próprio. E como eles se assustam deles, eles não crê que existem pessoas boas. Eles não crê que existem pessoas que são capazes de ser verdadeiras, de ser sinceras, né? Mas isso é com Deus, isso é com o Espírito Santo de Deus. Então que nós nunca, né, venhamos olhar para o nosso próximo, que nós venhamos a nos examinar a nós mesmos, né? Nós temos que corrigir a nós mesmos e não o nosso próximo. Porque o nosso próximo, quem irá corrigir, né?
ele irá prestar conta com Deus, não é com nós, né? É com Deus. Glorificado e exaltado é o nosso santo Deus. Eu vou estar lendo o breve resumo, irmãos, e após o breve resumo, nós vamos estar orando por todos, em nome de Jesus. Amém. Davi promete a Deus andar perante ele com sinceridade e opor-se aos ímpios. Cantaremos a misericórdia e o juízo do Senhor. Que sejamos inteligentes no caminho reto do Senhor, com o coração puro e sincero. Que venhamos a repreender as coisas má diante dos nossos olhos, em nome de Jesus. Que venhamos a nos distanciar de corações perversos, que maquinam e manipulam, ou seja, do homem mau, né? Do homem, aqui cabe tanto o homem quanto a mulher, né, irmãos? Né? É o homem, eu digo, não é exatamente o homem com a índole, né? Má. Daquele que difama o seu próximo às escondidas, o Senhor o destruirá. Os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra, para que estejam com ele, a partilhar da boa aventurança eterna, ou seja, muitos servem ao Senhor, mas somente aquele de caminho reto serão considerados servos do Senhor. Amém, assim seja. Glorificado e exaltado é o nosso santo Deus, né, irmãos? Então, é uma palavra grandiosa, né? Que nós venhamos todos os dias nos examinarmos para vermos como que está o nosso caminhar, como que está o nosso deitar, como que está o nosso levantar, se realmente estamos cumprindo o propósito do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos estar orando por todos, em nome de Jesus. Amém. Glorificado e exaltado é o nosso santo Deus, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos em Teu santo nome, Senhor. De levar um pouquinho daquilo que o Senhor nos passa, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha edificar a nossa fé, a fé do nosso próximo, dos nossos, de todos aqueles que estejam ouvindo essa palavra, Senhor. Que nós venhamos a dar bons frutos, Senhor. Que nós venhamos ser uma videira, Senhor, que dê bons frutos. Que sejamos Pai da fé nessa terra, em nome de Jesus, que nós venhamos olhar, Senhor, o nosso milagre, a nossa promessa, o propósito do Senhor que o Senhor tem em nossas vidas, através da fé, Senhor, através dos olhos espirituais, Senhor, que tudo aquilo que está para chegar em nossas vidas, Senhor, que venha a ser entregue, que venha a ser liberado, que o Senhor venha descortinar tudo aquilo que precisa ser descortinado em nossas vidas. Em nome de Jesus, que haja renovo, que haja restituição, que haja libertação, Senhor, em todos os sentidos, em todas as áreas de nossas vidas e de todos aqueles que estejam ouvindo, em nome de Jesus. Que haja uma nova história, que haja um novo caminhar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Não é nada para a nossa honra e glória, Senhor, mas sim para a tua honra e glória, Senhor. Glorificado e exaltado é o santo nome do Senhor. Amém. Assim seja. Glórias a Deus, irmãos. Aleluias. É maravilhoso, né? Podermos partilhar um pouquinho daquilo que o Senhor nos passa, em nome de Jesus. Fiquem todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele venha nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Glórias a Deus. Aleluias.